Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo para a 20ª live da saga O Caminho do Comunicador e hoje com o tema O Corpo é o Templo do Espírito. Essa é a 20ª live, já completamos 10% da meta. 200 lives até o final do ano. Então vamos lá. O corpo é o templo do Espírito. E aí, você cuida bem do templo do seu Espírito? Muita gente, quando entra neste questionamento, diz: a fé é muito mais importante, o Espírito é muito mais importante. Beleza, isso é verdade. É lógico que isso é verdade. Porém, isso não significa que então devemos deixar de lado o templo do Espírito. É lógico que o Espírito é muito mais importante. Quem que é mais importante, você ou sua casa? A casa está pegando fogo, a gente tenta salvar primeiro as pessoas. Se der, a gente tenta minimizar os danos na casa. Então é lógico, as pessoas são mais importantes que a casa. O Espírito é mais importante que o templo dele. Isso é evidente. Mas eu te pergunto, você prefere morar onde? Você prefere morar numa casa que está toda avacaiada, tem goteira para todo lado, energia elétrica não funciona, você vai ligar a luz, dá curto, ela está toda suja, fedorenta? Ou você prefere morar numa casa que está limpinha, organizada, as coisas funcionam, a água funciona, não tem goteira, energia elétrica funciona, tudo funciona? Onde você prefere morar? Aí a gente começa a perguntar: e aí, onde será que é melhor para o templo do nosso Espírito morar? Eu não estou dizendo que a gente tem que virar escravo do corpo, virar escravo da dieta, da alimentação, da rotina super perfeita. Só que também a gente não pode descambar igual a gente está descambando aí, não. Tem que cuidar pelo menos um pouquinho do templo do Espírito. Ou você acha que Deus errou? Deus errou então. Porque sabidamente, embora existam discussões sobre o que faz bem, faz mal, existem coisas que é consenso em qualquer vertente aí de estudo. Tem coisas que é consenso que fazem mal. Então, se faz mal, você acha que Deus errou? Se faz mal para o seu corpo, você acha que seu espírito está feliz com isso? Porque se tem coisas que fazem bem, tem coisas que fazem mal, fazem bem, fazem mal, porque Deus, quando desenhou o universo, ele desenhou assim. Então, se eu faço reiteradamente opções por coisas que fazem mal ao meu corpo e, consequentemente, ao templo do Espírito, será que isso é bom? Será que isso agrada a Deus? São questionamentos que a gente tem que fazer. Porque se a gente parar para pensar, na época de Jesus, quando Jesus veio ao mundo, era bem diferente. Naturalmente, as pessoas eram muito mais ativas fisicamente do que hoje. De acordo aí dependendo com o historiador aí, vai falar que Jesus andava até 30 km por dia para poder fazer os percursos que ele fez. Você anda quantos? Se andar tá muito. Coloca aí 5.000 passos, é uma super meta hoje em dia. O pessoal andar 5.000 passos. Aí Jesus, segundo alguns historiadores aí, andava era 30 km por dia. Não existia energia elétrica. Então, naturalmente, as pessoas já também eram muito mais ativas que a gente, porque não tinha eletricidade para mover as coisas. Então era tudo na força bruta, na força física. Não tinha alimentos ultraprocessados, não tinha indústria fabricando esse tanto de alimento aí que sabidamente faz mal para a saúde. Eram só os alimentos, ou a maioria dos alimentos que eles comiam eram os alimentos que Deus fez, ou que Deus fez e o homem minimamente processou, ou processou de maneira artesanal, o que é bom. Então, naturalmente, as pessoas não tinham esses problemas que a gente tem hoje. As pessoas eram muito mais ativas fisicamente. As pessoas, como não tinha energia elétrica, estavam todas com seu ciclo circadiano regulado, né? Dormiam cedo, acordavam cedo, viviam em comunidade, não tinha
não tinha celular para afastar as pessoas, né? Hoje eu acho interessante, você chega numa roda, às vezes de 5 pessoas, 5 amigos, 10 amigos, e você vê que às vezes tem ninguém conversando com ninguém. Tá todo mundo de cabeça baixa olhando o celular. Naquela época não tinha energia elétrica, muito menos celular. Não tinha televisão, não tinha Netflix, não tinha nada disso. Então as pessoas tinham que interagir entre elas. Então a gente vê que, naturalmente, essa não era uma preocupação naquele tempo, para quando foi escrita a Bíblia. Não era uma preocupação. E, evidentemente, essa não deve ser a nossa principal preocupação hoje também. A nossa principal preocupação deve ser com o nosso espírito. Deve ser em fazer a vontade de Deus, agradar a Deus, em tentar ser um exemplo de Cristo, tentar evitar o pecado, buscar a virtude. Essa deve ser a nossa me fugiu a palavra. Nossa prioridade. Essa deve ser a nossa prioridade. Porém, a gente não pode também se desleixar, porque Deus não erra. Então, se Deus fez coisas que fazem bem para o nosso corpo e fez coisas que fez mal para o nosso corpo, o que a gente vai escolher? A gente vai ficar escolhendo se matar lentamente todo dia? Um dos mandamentos é não matarás. Mas existe a morte instantânea, né? E existe a morte crônica, gradual, que às vezes a gente faz no nosso corpo, de escolhendo as coisas que sabidamente sabemos que faz mal. E aí vamos nos matando, vamos acabando com o tempo do espírito. E aí? Será que não vale a pena a gente tentar colocar pelo menos 5 minutos aí de exercício para vencer o sedentarismo? Será que não vale a pena a gente tentar melhorar nosso sono, melhorar nossa alimentação, melhorar as nossa comunidade, nossos relacionamentos? Será que não vale a pena isso? Será que Deus errou? Será que é melhor viver numa casa arrumada, que tudo funciona, que está limpo? Ou morar numa casa fedorenta, suja, com goteira, falta de energia? E aí? Então, essa é a reflexão que eu queria trazer hoje, completando a 20ª live do Caminho do Comunicador. Já foi 10% da meta. Preciso de mais 180 ideias, temas e sugestões. Se você tiver, por favor, deixe nos comentários. Se gostou, curta, compartilha. E se estiver rodando lá qualquer hora no YouTube, me vê lá, se inscreva no meu canal também. Beleza? Valeu, pessoal, tamo junto. Abraço e até amanhã.